Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para mais uma aula da nossa playlist Integrais Indefinidas. Nesta aula, iremos apresentar que as integrais indefinidas possuem duas propriedades operatórias muito importantes, que afirma que a integral da soma ou diferença é a soma ou diferença de integrais. E a integral indefinida de uma constante que multiplica uma função é igual à constante multiplicada pela integral dessa função. Antes de apresentar esses assuntos, convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Vamos para o Teorema 1. Suponhamos que a integral indefinida de f de x dx é efão de x mais c1 e a integral de g de x dx é gzão de x mais c2. Então, item I, a integral indefinida de f de x mais g de x dx é igual à integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Tá? E no item 2i, a integral de k vezes f de x dx é igual a k, que multiplica a integral de f de x dx, com k pertencente aos reais. Portanto, podemos tirar essa constante aqui do integrando para fora da integral. Tá? Então, podemos tirar a constante. Vamos para a demonstração dessas duas propriedades. No item I, de fato, eu vou usar o fato que a derivada da soma é a soma das derivadas, sendo d dx de efão de x mais g de x igual a befão de efão dx mais dg dx, e sendo f e g primitivas, nós temos que essas duas derivadas são iguais a fzinho de x mais g de x. Então, a integral indefinida por definição de f de x mais g de x, dx é efão de x mais g de x mais c. Mas sendo c uma constante arbitrária, eu posso escrever, então, efão de x mais c1, também arbitrário, mais gzão de x mais c2, c2 arbitrário. Mas, por hipótese, essa primeira parcela aqui, formada por esses dois termos, esses dois primeiros termos é a integral indefinida da minha f. E os dois últimos é a integral definida da minha g de x. Então, está aí provado o item 2i, que afirma que a integral da soma é a soma das integrais. Vamos para o item 2i. De fato, sendo d dx do kf de x igual a k df de x, que é a mesma coisa que kzinho f de x, então a integral indefinida de k vezes f de x, por definição de integral indefinida, vai ser k efão de x mais c. Sendo c uma constante arbitrária, eu escrevo k efão de x mais k vezes c1. Eu troquei o c por k vezes c1. Colocando o k como fator comum em evidência, eu vou ter k que multiplica efão de x mais c1. Mas, por definição, pela hipótese do problema, efão de x mais c1 é a integral indefinida de f de x dx. Será multiplicada pelo k. O teorema 2. Se a integral indefinida de f de x dx é efão de x mais c1 e a integral de g de x dx é gzão de x mais c2, então para a e b pertencente aos reais, com a diferente de zero, nós temos, item I, a integral de f de x mais b dx
é efão de x mais b mais o c. Item 2i. A integral de efinho de b menos x dx é menos efão de b menos x mais c. Item 3i. A integral de efinho de ax dx é igual a 1 sobre a efão de ax mais c. Item 4i. A integral indefinida de efinho de ax mais b dx vai ser 1 sobre a efão de ax mais b e mais c. Posso dividir por a porque ele é diferente de zero. Vamos para a demonstração. Sendo d dx do efão de x mais b mais c1 igual a d efão de x aplicado em x mais b, estou usando o fato que a derivada da constante é zero, e essa derivada é efinho de x mais b, então, já que a derivada é efinho de x mais b, então a integral indefinida de x, de efinho de x mais b dx, é efão de x mais b mais c1, que é igual a efão de x mais b mais c, já que c1 é uma constante arbitrária. Então, está provado o item I. Os itens 2i e 3i fica como exercícios para vocês. No item 4i, note que o d dx de 1 sobre a do efão de ax mais b mais c1 é igual. Vou usar que a derivada da soma é a soma das derivadas, então aqui vai dar zero. E também vou usar a regra da cadeia. Então, para eu derivar essa expressão aqui, vai ser 1 sobre a d dx do efão de ax mais b. Ainda tem que derivar essa expressão aqui dentro, vezes d dx de ax mais b. Tá? Então, vai ser 1 sobre a do efinho de ax mais b. Essa aqui é por hipótese, né? E vezes a, porque a derivada de ax mais b é a. Cancelamos o a com o a, porque ele é diferente de zero. Temos aqui o efinho de ax mais b. Então, portanto, eu obtive o meu integrando. Então, a integral de efinho de ax mais b vai ser 1 sobre a efão de ax mais b mais c1, tá? Ou 1 sobre a efão de ax mais b mais c, já que c1 é uma constante arbitrária. Então, vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1, calcule as integrais abaixo. Letra A, integral de cosseno de 2x menos π sobre 4 dx. Letra B, a integral de 1 sobre 2 raiz quadrada de 3x mais 1. E letra C, a integral de tangente ao quadrado de 2x. Vamos para a resolução. Bom, como a integral do cosseno de x dx é seno de x mais c, porque é uma integral imediata, pelo item 4 do teorema 2, né, o teorema que acabamos de apresentar, nós temos então que a integral de cosseno de 2x menos π sobre 4 dx vai ser meio, porque o meu a vale 2, seno de 2x menos 4 menos π sobre 4 mais c. Então, está feita aqui, rapidamente, a letra A. Na letra B, nós vamos usar uma ideia de derivadas vista no cálculo 1. Então, vamos lá. Note que d dx de raiz quadrada de x, ou seja, a sua derivada, ela é d dx de x elevado a meio. Aqui eu subtraio 1 aqui, meio menos 1, e dou um tombo no meio aqui, vezes meio. Então, eu tenho que meio x elevado a menos meio. Então,
Ou seja, a derivada de dx de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, ou 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Bom, mas se a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, por definição de integral indefinida, nós temos então que a integral de 1 sobre 2 raiz de x dx é raiz quadrada de x mais c. Assim, pelo item 4 do teorema 2, nós vamos ter que a nossa integral de 1 sobre 2 raiz quadrada de 3x mais 1 vai ser igual a 1 sobre 3. Tá? Então, observa o formato aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de x, a integral é raiz de x mais c. Eu também tenho o mesmo formato aqui. 1 sobre 2, só que aqui dentro é a raiz quadrada de 3x mais 1. O meu a vale 3. Então, vai ser 1 sobre a, que é 1 sobre 3, raiz quadrada de 3x mais 1 mais c. Vamos, então, para a nossa letra C. A integral de tangente ao quadrado de 2x, eu vou usar primeiramente essa observação aqui, tá? Vamos usar essa observação, que é a integral da secante ao quadrado de x é tangente de x mais c, é uma integral imediata, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Da trigonometria, a tangente ao quadrado de 2x é a integral de secante ao quadrado de 2x menos 1. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Essa é a identidade trigonométrica. Uso agora a propriedade de que a integral da diferença é a diferença das integrais. A integral de secante ao quadrado de 2x dx menos a integral de 1 dx. A integral da secante ao quadrado de 2x, o a vale 2, então vai ser 1 sobre 2 tangente de 2x, menos x mais c, pelo item 3 do teorema 2. Nessa letra C, nós usamos que a integral da diferença é diferença de integrais. Mas no teorema 1, nós provamos que a integral da soma é a soma de integrais. E também provamos que a integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral. Então, para k igual a menos 1, juntamente com o item A, você prova então que a integral da diferença é a diferença de integrais. Por isso que não foi colocado como item 3i do teorema 1. É uma consequência imediata dos itens apresentados. Está aí então mais uma aula de integrais indefinidas no canal Fatos Matemáticos.